fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram em Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e nos dando sabedoria para que nós possamos compreendê-las, porque aqui Jesus, a palavra nos diz que eles estavam indo, mas Jesus percebeu que entre eles havia uma discórdia. Por que essa discórdia? Porque entre eles discutiam algo que alguém deveria ser o maior entre eles. E aí Jesus, chegando lá em Cafarnaum, Jesus reuniu os 12, se colocou no meio dos 12 e faz a pergunta para eles o que eles discutiam no caminho. Olha só, Jesus conhece os corações de cada um de nós. Então, não adianta a gente fazer algo e querer negar o Senhor, porque não vamos conseguir. Porque muito antes de nós pensar, ou muito antes de nós fazer algo, Ele já sabe perfeitamente o que a gente vai pensar e o que vai fazer e o que vai falar. E aqui os discípulos, com aquela contenda entre eles, porque alguém queria ser o maior. Jesus dá o exemplo, se colocando no meio deles, e dizendo: se alguém quer ser o maior, que seja o último e que seja o servo de todos. E aí, para dar o exemplo, Jesus se põe no meio deles, toma uma criança, abraça a criança e diz: quem fizer bem a uma dessas crianças, é a mim que estará fazendo. Porque se você fizer isso em meu nome, não é a mim que está fazendo, e sim aquele que me enviou, que é o próprio Deus. Mas Jesus falava isso sendo que ele era o próprio Deus, feito homem, encarnado em meio dos discípulos e em nosso meio. Porque, consequentemente, é lógico e evidente que nós não estávamos lá, mas no plano de Deus nós já estávamos lá. Porque todas as suas criaturas que virão futuramente
Para Deus já está no presente. E todas aquelas que já foram, que partiram desta vida, para Deus também está no presente, porque Deus não tem ontem, não tem hoje, nem tem amanhã. Para Deus tudo é igual, é diferente de nós. E aqui a palavra nos ensina que quando a gente quiser ser o maior, a gente deverá ser o menor. Como sendo o menor? Servir a todos, sendo humilde, gentil e acatando as palavras de Deus com humildade, com sinceridade, amor e carinho e amor ao seu próximo. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus e que quer se tornar o maior, para conseguir, ele precisa ser o menor e precisa ser o servo de todos. A palavra nos ensina o que Jesus acabou de nos dizer neste santo evangelho. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia, iluminado e abençoado por Jesus Cristo nosso Senhor, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,